Estou muito feliz e honrado hoje de estar recebendo essa pessoa maravilhosa, queridíssima, atriz, escritora, apresentadora, comentarista também, né? Eu posso dizer comentarista, claro, né? Ela faz muita coisa. Mas De futebol! De futebol. Vou falar disso. Que, aliás, estamos de vinho aqui, estamos sincronizados, né? Estamos... Nem sabia disso. Gêmeos. Conexão espiritual. Que saga para começar esse programa aqui com essa tecnologia. Nossa. Meu Deus. Maitê, obrigado demais por você estar recebendo a gente, viu? Um prazer, Júnior. A gente vai ter uma boa conversa. Tivemos esse... É muito complicado, né? A tecnologia é boa, mas é ruim, né? Porque realmente, às vezes, por um motivo de... Tinha um técnico que vinha aqui em casa que ele dizia que, às vezes, os astros interferiam. Sabe? Que tinha uma coisa que acontecia e que ele percebia, porque naquela semana ele recebia muito mais chamadas e tudo, então que era uma coisa... Quando ele não sabia, ele dizia que eram os astros, entendeu? Tá. Então eu acho que tem os astros hoje. Que nem no futebol a gente fala os deuses do futebol, não sei o quê, é mesmo. Então, são os astros da tecnologia. São os astros da tecnologia. Menina, você é igual vinho, cara. Nós estamos de vinho aqui, mas você é igual vinho, você não envelhece, não? O que é isso? Qual é o teu segredo da beleza? Não, eu envelheço, sim. O meu espelho aqui de casa, ele me mostra tudinho. Eu não sei, talvez os seus olhos sejam mais generosos do que o meu espelho aqui de casa. Não. Prefiro seus olhos. Não tem uma pessoa que a gente fale que você está muito bonita, é impressionante depois desses anos todos. Eu estava lembrando, eu te falei isso acho que por áudio, que a gente se conheceu, você não vai lembrar, mas no Clube Med uma vez. Eu não sei na época se era teu marido, o que é, você estava com alguém, a gente estava lá em família, era um ano novo, eu acho. E a gente chegou na pista de dança, você estava lá dançando, igual a doida com ele. E a gente se Aquilo era muito bom. Teve uma época que era maravilhoso, você lembra? Lembro. O Janique, né? O Janique, que convidava a gente ia. Era tão gostoso. Eu não tinha nem filho. Eu não tinha filha naquela época. Agora eu já sou até avó. Mas você sabe que o Janique é presidente da América do Sul, do Clube Med. Ele é muito amigo nosso até hoje. Pô, mas ele merece. Ele é bem... O Janique é bom, né, nesse negócio. Muito. Era muito legal. Agora, vem cá, você está feliz com o seu Botafogo? Como é que você está agora, que está na Série B? Está em segundo lugar. Está bem agora lá, né? Eu te confesso que eu estou no... O Botafogo, ele... Pra gente tem que evitar de vez em quando, né? Porque senão... para a saúde mental ficar assim, em ordem, de vez em quando você tem que dar uma afastada. Eu estou nessa fase de dar afastada. Eu não consigo me afastar muito porque as pessoas me falam, né? E o nosso Botafogo e tal. Eu tenho um porteiro aqui que é botafoguense roxo, ele falta ao trabalho para ir nos jogos, entendeu? E inventa um problema e tal. E eu já sei que porque ele fala assim... Amanhã tem, aí ele não aparece, entendeu? Naquele dia. Eu já sei que ele foi Que coisa. Foi no campo. Nossa Senhora. Não, porque eu, apesar do meu histórico todo de família, né, do meu pai e tal, eu torço pro Guarani. Eu amo o Guarani de Campinas. Que, aliás, eu soube que você foi criado em Campinas, não foi isso? Não tem uma história dessa? Sim, mas eu sou Ponte Preta, olha só. Não faz isso não, gente. Olha, querida, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom. Não faz isso, cara. Eu tô perdendo o jogo do Guarani agora por causa de você. Você não fala um negócio desse. Mas você sabe que eu tinha um irmão que se foi, infelizmente, muito cedo, e ele não queria estudar, não queria estudar de jeito nenhum, era um irmão, um irmão adotivo, mas ele queria ser jogador de futebol, e ele jogava muito, ele jogou no time júnior, sabe? Meu pai não deixou ele seguir carreira, ele teria sido muito mais feliz se ele tivesse seguido, porque ele era bom, e eu ia com ele. Eu ia com ele, e às vezes a gente tinha um jeito de subir no muro do estádio da minha casa, a gente conseguia subir no muro e ver os jogos naquela época, né? Que era uma coisa mais... E a gente fazia isso, ele ia comigo, ele me botava, ele era muito mais velho que eu, ele me botava, eu via os jogos, ele comentava, ele adorava, e ele era Guarani.
Agora aí sim, isso é muito inteligente, dá para ver. Dá pra ver. Não, é porque você tem que continuar com o Botafogo mesmo, porque o Botafogo, o Guarani, eles têm troféus, entendeu? Esse time aí que você falou não tem troféu. Então não... Isso eu sei, também é um coitadinho. Né? Por isso que eu tô acompanhando a Série B, entendeu? Por causa do Guarani e Botafogo, eu tenho um sócio que é Botafogo, então a gente fica brigando muito. Mas o Botafogo, você tem uma história que muita gente, a gente que é fã de futebol sabe, que você estava num programa que era o Chico Sá, era o Hélio de la Penha, não era isso? O Hélio de la Penha, que é botafoguense. Isso. Tinha todos os cacetas. Aquele programa foi um programa muito divertido, porque, na verdade, ninguém ali era comentarista esportivo, né? A gente não era do Sport TV. E eles inventaram, na Copa de... Não é essa outra, como é que é? Aquela terrível da Alemanha, né? 2014, do 7-1. Do Brasil, aquela no Brasil, eles inventaram de criar esse programa, que seria um programa com leigos. Leigos que gostassem de futebol. Só que eu nem via esse futebol. Veio um rapaz aqui do Sport TV e falou, olha, a gente queria te convidar para participar desse programa, para ser comentarista do programa. Eu falei, mas eu? Agora, durante a Copa, eu falei, mas por que eu? Eu estava pensando, inclusive, em ir embora do Brasil, para evitar a Copa. Aí ele falou, não, mas é justamente por isso que a gente quer você, porque a gente quer ver como que você pensa, como é que você vê aquilo, como é que... E era muito divertido, porque tinha esse grupo, né? Um era historiador, jornalista, na verdade, mas ligado à história, o hobby dele é a história, que é o Peninha, né? O Eduardo Bueno. Que é o Grêmio, ele é Grêmio, é isso mesmo, Peninha. O Peninha, que é Grêmio roxo. E fala roxo, desse doente, jeito, briga. Grêmio, tá? Não, briga na rua, uma vergonha. Enfim, era um bando de gente assim, bem interessante, e tinha todos os cacetas que se revezavam. Tá. Então, às vezes ia o Cláudio Manuel, às vezes ia o Hélio de la Penha, às vezes ia outro. Então, eles sempre muito inteligentes, então aquilo lá era uma galhofa. A gente falava pouco de futebol e muito de qualquer outro assunto, um ficava sacaneando o outro, e eu pedi para ter uma cozinha. Eu falei, por que vocês não... Eu sou a única mulher aqui, vocês podem me mandar para a cozinha quando eu estiver sendo inadequado, vocês me mandam para a cozinha, mas era na brincadeira total, né? E aí... Eu queria ter cozinhado, mas só que eu não sei cozinhar. Então, eles falaram, não, melhor não, você também não serve para isso. Você vai ficar sentado aqui no sofá e tal. De vez em quando eles ficavam impossíveis, eu saía. E depois voltava. Podia tudo, sabe? Podia tudo no programa. Era muito engraçado. Hoje é domingo, a gente está animado, Fraco, né? Não, coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é sem sinapses. Então, mas aí veio a história do Botafogo. Se o Botafogo ganhar, sei lá, era campeão, você ia fazer o programa nu, alguma coisa assim, né? Era um negócio não, porque apareceu num dos programas nossos, a gente às vezes botava uns vídeos de coisas relacionadas a futebol e tal, e um dia eles mostraram uma colombiana gostosona, assim, que disse que ela ficaria nua se o time dela ganhasse um jogo lá. E era 1h da manhã, o programa tinha entrado no ar. Eu lembro, assim, eu assisti às vezes. Ninguém viu, só você. Eu achava, né? Eu falei assim, pô, ninguém viu esse programa, ninguém está vendo. Eu falei assim, olha, se o Botafogo subir ou não cair, tinha uma questão lá qualquer, não cair para a Série B, eu também fico pelada. Aí eles falaram assim, mas pelada? Eu falei assim, pelada, assim, com uma faixa, assim, tipo da Luma, escrito Botafogo. Tipo da Luma. É pelada, é assim, só com aquilo. Mas é para brincar, né? Bom, o programa sobreviveu mais 1 ano por conta dessa promessa, que uma hora eu ia ter que cumprir. Eu falei, bom, vocês não estão achando, né, que é fim de carreira, né? Eu vou ficar pelada agora por causa de uma bobagem que eu falei lá atrás? Não vai acontecer, vocês estão sabendo disso. Então,
a gente foi cobrada, né? Contornou lá, deu um jeito de fazer no humor, que era como tinha nascido a promessa. Eles levantaram, fizeram parede para você, sei lá como é que foi o negócio. Era toda uma brincadeira, assim. Eu dançava, eu ia tirando as coisas e tal. Aí, na hora que eu tirava a roupa mesmo, eles faziam parede e não deixavam ninguém ver. Então, foi bem engraçado. Não, olha, Botafogo, a gente te ama. Não, tá vendo? Não foi só eu que estava assistindo, não. Teve algum indivíduo que assistiu, que pegou aquilo, botou no YouTube, sei lá, botou em tudo que é lugar. Eles mesmos, você acha que foi eles mesmos que gostaram daquilo e ficaram alimentando? O meu diretor era quem mais alimentava aquilo lá. E ele falava assim, mas por que você não pode tirar a roupa? Eu falei, Gabriel, fala sério. Você está falando sério? Você está brincando? Você não deve estar bem da cabeça. Você fumou o quê hoje? Você não pode culpar a gente, porque eu dizia pro meu sócio, eu não sei o que era, se o Botafogo não era para cair ou ganhar, mas eu falava, cara, eu quero que o Botafogo fique, porque eu quero ver a Maitê. A Maitê vai fazer aquilo no programa. Foi virando um acontecimento, tinha jogadores, o Kaká veio, pediu, o Túlio, tinha depoimentos dos jogadores fazendo uma campanha para acontecer aquilo, né? Engraçado que te encheram o saco, teve gente aí, por exemplo, o Renato Gaúcho, acho que uma vez ele falou que o Fluminense não caía, ele ia andar nu no meio da praia, aí não caiu, ele não cumpriu a promessa, aí não cobraram tanto igual com você, todo mundo cobrou. Não cobraram do Renato Gaúcho, Não, os outros pois não cobram. Você vê? Com você todo mundo cobrou. Bom sinal. Agora, você sempre fala nos programas que você é acostumada com isso, de coisa de andar nua, você sempre, né, quando era nova, fazia muito isso, você posou na Playboy e tal. Como é que você vê com essas revistas, cara, que hoje a gente é de uma época que minha mãe, por exemplo, ela revista Manchete, Amiga, Contigo e tudo, e de repente, por causa da internet, né, com tudo isso, acabaram as revistas, acabaram aquela coisa da pessoa comprar, né, que você apareceu em tanta capa de revista. Como é que é esse novo mundo, assim, para você ver que né, acabou é um emprego, né, no fundo, né, de fotógrafos, tudo, de você estar ali, de você estar aquela revista nas bancas, né, deve ser uma coisa triste, né, não poder ver isso mais. Era gostoso, né, poder folhear a revista, essa coisa do papel, da revista. Mas eu acho que o mercado impresso todo, até os jornais estão acabando, né? Os jornais agora são online. Por um lado é bom, porque do ponto de vista ambiental é menos árvore que se corta, não tem papel, não tem a ida e a volta do caminhão gastando diesel para fazer as entregas e tal. Então você lê o seu jornal e as suas notícias na internet. Mas o ritual de olhar a revista, o ritual da revista é uma coisa que ficou no passado e que quem teve, existe uma saudade daquilo, né? Eu guardei muita coisa, sabe, que saiu durante a carreira e fiz álbuns de couro, de capa de couro, lindas, assim, grossos, com tudo que foi saindo de todas as épocas, então virou uma espécie de um diário. Pô, que barato isso. Em imagens, né? De arte com imagens. Se eu quiser saber em que ano que uma determinada coisa aconteceu, está ali dentro daquele material todo organizado e maravilhoso que eu fui fazendo ao longo dos anos. Agora acabou, não faço mais porque não tem mais revista. Você tinha que pensar em fazer isso, tipo uma exposição assim, que hoje tem negócio de NFT, que o pessoal bota em coisa digital, sabe? Como é que fala? Blockchain lá, que o pessoal bota aquelas coisas digitais, ia ser mais barato. Você tem uma coleção da Maitê Proença, das revistas e tudo. Eu tenho tudo muito organizado, seria até fácil de fazer, porque eu tenho por ano, eu tenho por tema, assim, cinema, teatro, televisão, capas de revista, eu tenho tudo isso organizado cronologicamente e por cores, sabe? Tem mais de, sei lá, 30 álbuns grossos. Mas você já fazia isso, né?
Antes da pandemia você já fazia isso, né? Você já organizava tudo. Né? Não foi exatamente eu que fiz, sabe, Júnior? Foi uma pessoa que fez para mim, que tem um talento organizador, né? Que é a Zeca, que é uma pessoa que organiza, ela tem uma cabeça. Tem gente que tem essa característica, né? Um talento, é um dom. As pessoas olham eles fazem coisas que não cabem num lugar caberem. Porque, na verdade, não cabe porque você não está sabendo organizar. Então, E outra coisa, tudo fica visível. Quando ela entra em qualquer lugar, ela entra na tua cozinha, ela vai arrumar a tua cozinha, não tem nada que fique escondido atrás de outra coisa. Entendi. Tudo está visível. Ela dá um jeito, ela faz prateleiras de vidro para que você enxergue o que está embaixo. Ela tem umas ideias fantásticas e tem uma lógica da organização que só ela tem, né? Ela organizou até as cuecas do Dr. Roberto Marinho. Ela sabe tudo e ela é discretíssima. Ela não fala nada, você não arranca uma palavra dela, ela entra na casa das pessoas e vê a intimidade das pessoas, né? E nunca fez leve trás, por isso que ela é maravilhosa. E ela organizou a minha vida, eu que não era uma pessoa muito organizada, descobri que adoro organização, porque agora eu sigo o que ela determinou. Sim. Ela determinou me perguntando, isso aqui é bom para você, ou você prefere assim, ou você prefere assado? Aí a gente estabeleceu em tudo que é meu está organizado por ela. Eu tenho uma mulher que trabalha comigo, a Fanny, que ela como é que fala? Personal organizer, que ela vai na casa das pessoas para organizar, por exemplo, que nem você falou, tem um closet, botar uma zona aqui, ela vai lá e organiza e faz com muita gente. Então, a Zeca foi a pioneira nisso. No Rio de Janeiro. Hoje em dia ela é tão boa que ela trabalha fora do Brasil. Eles chamam ela para fazer mudanças a Fanny faz isso fora do Brasil, de tão excepcional que ela é, e fundamental, porque a vida da gente, você ganha tempo se as coisas estiverem nos lugares, né? Mas teve muita gente que, na pandemia, por ficar em casa há muito tempo, né, começou a puxar coisa antiga. Eu vi muita gente falando isso. Nossa, eu peguei artigo meu de revista antigo, de novela e tal, para poder... Porque você ganhou tempo, né? A gente teve que ficar em casa aí Nossa, é muito tempo. Olha, eu não ganhei tempo. Meu dia está tão curto quanto ele sempre foi. Eu não sei o que acontece, mas eu não sei. Não cabe. As coisas que eu tenho para fazer não cabem no dia. Hoje, então, hoje eu recebi visita aqui. Veio a minha filha e a minha neta para almoçarem comigo. E aí, pronto, eu já deixei de fazer uma coisa fundamental que eu tinha para fazer, que eu preciso fazer e que está me pressionando assim intimamente. Eu não preciso ter ninguém para me dizer que eu tenho que fazer determinadas coisas. Eu preciso fazer, porque senão eu não me sinto útil, porque senão eu sinto que eu não estou criando, que eu não estou... que os meus dias estão escorrendo pelos dedos, assim, sabe? Então, eu crio metas, assim. E hoje, por exemplo, já não deu. Então, amanhã eu vou ter que trabalhar dobrado. E vou ter que acordar mais cedo. Você sabe que horas eu acordo? Eu acordo às 6 horas da manhã. Nossa Senhora! E mesmo assim, acordando às 6 da manhã, não dá tempo. Nossa Senhora! Mas você deve ter um ritual de manhã, coisa que você faz de manhã, por isso, né? Porque você, não, eu tenho. De manhã eu faço exercício todos os dias. Eu me exercito e eu hoje tenho uma mulher que ela faz ginástica holística. É uma espécie de uma fisioterapia para... Essa mulher já me tirou assim, de dores de eu não conseguir levantar. E ela me botou em pé, sabe? Eu tinha que fazer teatro de noite e eu não conseguia me mexer. E ela me botava com uma bolinha de tênis, com coisas que ela que tinha em casa, e ela me botava direita, entendeu? Então, agora eu comecei a ter problemas articulares, e eu falei, vou para ela de novo. E, bom, ela tá me salvando outra vez. Foi ela que você fez uma live agora, até com o neuro que eu estava assistindo, que ela faz o exercício de você, de visão, de longe? Não, essa não, é outra coisa. Não, essa é a Tatiana Gebrael.
A Tatiana Gebrael, ela exercita os olhos, que as pessoas não estão mais olhando para longe. Então está todo mundo ficando míope. Eu acabei de comprar meu primeiro óculos. Eu nunca usei óculos na minha vida, vou ter que usar agora. Todo mundo. Sobretudo quem, por exemplo... Aqui, né? Exatamente. Nossa. Porque você fica só com essa distância e não exercita a outra distância e é uma musculatura. É como a coxa, é como a panturrilha. Se você não exercitar, ela vai se perdendo, ela vai ficando flácida. Então, de manhã, é bom fazer coisas assim com o olho, olhar lá para longe, tentar forçar, olhar para bem longe, depois olhar para bem perto, olhar para bem longe, olhar para bem perto, fazer esse exercício, sabe? E a Tatiana ensina isso, ela tem... Pode procurar, ela tem um Instagram, Tatiana Gebrael. Mas essa não, essa é a Patrícia Lacombe. É bom que nós estamos falando de várias profissionais aqui, hein? Estamos fazendo um bom... Zeca, Tatiana, quem mais? A Zeca é organizadora. Tá. A Zeca é cara. A Fani também, que trabalha comigo, que eu falei dela, a Fani Zabo, que também está lá no Instagram. Quem mais? Ela é cara, mas ela é fantástica, ela muda a vida da gente. Tá. A Tatiana Gebrael, ela faz essa musculatura oftálmica, né? Todo do globo ocular. Tá. Realmente ajuda. Você começa a enxergar melhor depois de fazer os exercícios dela. Você vê melhor. Você pode deixar de usar seus óculos se você fizer o negócio dela. E essa Patrícia Lacombe, ela tem essa técnica que se chama ginástica holística e que pessoas que fazem, por exemplo, que estão indo para a faca para fazer cirurgia de coluna, se fizer essa prática dela, você evita a cirurgia. Caramba! É impressionante o resultado. Por isso que eu confundi. Você falou holística, eu achei que de repente era a outra lá dos olhos. Não, né? é holística porque ela vê o corpo como um todo. Então, às vezes, você está com problema no ombro que vem do quadril, que vem do joelho, que vem do jeito de você pisar e que aí condicionou teu corpo a uma postura equivocada e ela vai corrigindo, mas não é chato. Não, eu não entendo, é um exercício chatinho, aquela coisa pequenininha, sabe? Tem uns exercícios... Não, ela te faz... Quando você vê, você está ampliando a sua movimentação de um jeito porque o que a gente faz com a musculação, por exemplo, é diminuir, né? Você encurta o músculo. O alongamento alonga o músculo, mas ele não vai lá no teu tendão, onde está começando o músculo. Ele não pega aqueles nervos, toda a engrenagem. A ginástica holística, ela vai lá na engrenagem e ela azeita aquilo tudo e trabalha e salva a gente. Mas você sabe que... Não, tem muita coisa aí. Você está falando de coisas que são importantes para o dia a dia. Porque quando eu falei aquele negócio de organizar do negócio da pandemia, que muita gente foi pegando coisa antiga e tal, eu acho que eu quis dizer até mais nos primeiros meses, né? Porque os primeiros meses foram mais assim... Aquele que a gente chama de punk, né? Que foi aquela coisa meio, caramba, parecia um apocalipse, né? A gente não sabia se podia sair de casa, aquela coisa toda. E muita gente afetou, agora que você está falando desses profissionais, afetou a sanidade, né, mental das pessoas, a cabeça. E eu percebendo, voltei a fazer meu programa, vou me alongar só um pouquinho, só para dizer o seguinte, que em julho de 2020 eu comecei a voltar a fazer o programa por Zoom. A gente parou uns 4 meses, né, e começamos a fazer por Zoom. E eu fiquei surpreso de saber que, assim, praticamente metade, se não mais da metade das pessoas que falavam comigo já relataram, e estou falando de pessoas assim, Vanessa Camargo, não sei quem, assim, pessoas conhecidas que tiveram depressão, tiveram crise de ansiedade, tiveram crise de pânico, que eu soube que você também passou por isso há muitos anos atrás, né? Mas assim, na pandemia potencializou, né, parece. Então foi um momento muito louco, né, que as pessoas também têm que cuidar disso. Eu tive uma crise de pânico. E como eu tinha tomado Daime durante 3 anos da minha vida, eu fiz esse exercício do Daime, que é uma planta do saber, né?
aquilo não é uma droga, porque não dá prazer nenhum, assim. Eu ia com medo, pânico, já para ir lá era difícil, né? Porque é um aprendizado, para o autoconhecimento. Então, eu fiz com essa intenção do autoconhecimento, sabe? Como eu tinha esse treino lá, que era um treino de quando você... Porque, às vezes, dentro do Daime, você acha que vai enlouquecer. É mesmo? Você tem quase certeza que você vai perder a razão e nunca mais recuperá-la. É realmente difícil, né? Como todo ritual iniciático, ele é difícil. Mas essa crise de pânico que você teve foi quanto tempo atrás, Maite? Desculpa perguntar. E aí, por eu ter tido esse treinamento do Daime, eu consegui dar conta da crise de pânico. Olha, eu não tinha filha ainda, foi há muito tempo atrás. Ou tinha, se eu tinha, ela era muito pequenininha. Não, acho que eu já tinha Maria, mas ela devia ter uns 2 anos de idade, ela não estava em casa, graças a Deus, quando eu cheguei. Nossa. Eu não lembrava nada, eu estava na TV Globo, eu estava na Taikon, que era um lugar onde se gravava, ali perto do aeroporto, que tem aquele aeroporto que tem na Barra, e eu vi que alguma coisa estava fora de ordem. E eu olhei para um rapaz, assim, eu falei, o que você é? Ele falou assim, eu sou motorista. Eu falei, eu preciso que você me leve para casa. Ele entendeu. Nossa. Ele não me perguntou nada. Ele era um motorista que prestava serviço lá na Globo, terceirizado. E eu deixei meu carro, porque eu vi que eu não podia dirigir. Caramba. Eu falei, não dá para dirigir. Não dá. Dentro do carro eu já esqueci meu nome. Eu não sabia nem quem eu era. Isso era dia de gravação? Você estava gravando na Globo, não? Estava. Quando eu cheguei em casa... eu estava tudo assim, eu não conseguia lembrar nada, o telefone das pessoas, na época a gente sabia os números das pessoas de cabeça, mas eu não conseguia lembrar, eu não reconhecia nem a minha casa direito, uma coisa muito horrorosa. E depois você lembra de tudo que você não lembrava, né? Quer dizer, você lembra que você não lembra seu nome, que coisa de maluco. Eu lembrava de tudo que eu não lembrava, eu finalmente consegui ligar para uma moça que tinha trabalhado na minha casa e que trabalhava agora para o pai da minha filha. Só que eu liguei para ela, eu falei, Marilene, e ela, eu não sei como é que foi a ligação, mas ela começou a chorar. E entendeu que o negócio não estava bem. Eu vi que ela estava chorando, mas eu não sei por que ela chorou. E eu sei que ela conseguiu falar para ele, e aí ele ligou, enfim, vieram me salvar. E mas eu só consegui, assim, me manter, porque eu falei, isso é igual o Daime, eu consigo, isso é meu, é um monstro que está dentro de mim, só sou eu comigo, não é nada de fora, sou eu comigo, é a minha psique, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Então, eu tinha essa certeza que eu ia sair, mas não parecia. Mas você precisou fazer algum tratamento para isso depois, para cuidar disso, para não voltar? Eu não fiz nenhum tratamento, porque depois, todas as outras vezes em que eu tive lampejos daquilo, porque eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender, porque nunca mais eu vou ter isso. Nunca mais. Caramba. E eu entendi o que eu tive. Então, quando eu tive... eu devia estar num momento de muita tensão, né? Eu ia perguntar se era relacionado a alguma coisa, né, que aconteceu. Eu estava num momento de muita tensão ali dentro do trabalho, a coisa estava bem pesada. E eu quando vieram outros lampejos daquilo, o princípiozinho, eu falei, sai, eu não vou ficar, eu tinha um jeito, eu mesma, que eu prometi para mim que nunca mais aquilo ia acontecer. E desde então, nunca mais aconteceu. Nunca mais, porque eu sei ver quando começa. É meio parecido com o negócio do gatilho, que a pessoa quando tem, aí fala, pô, já sei os gatilhos, já sei que está prestes a acontecer alguma coisa. Tinha uma indicação sutil, mas aí na hora que acontecia, eu falava, não, isso não é para mim, isso não é meu.
isso não é meu, isso é uma maluquice, isso é uma doencinha e não vai se instalar, e eu não deixava. E aí assim foi, eu me livrei da coisa, enfim, não sei, né? Pode ser que volte algum dia, tomara que não, já tem mais de 30, tem 30 anos, né? Não, e você é engraçado, eu não sei se eu falei aquele brincadeira do negócio do vinho, mas você realmente, hoje você parece até mais do que alguns anos atrás, você parece mais saudável, mais com um ar novo, sabe? Jovial, aquela coisa de empolgada. Ai, que bom, Júlio. Eu acho sim. É uma coisa. Passa uma energia muito boa, sabe? Passa uma energia boa. Eu sou muito saudável. Eu descobri as coisas que me fazem bem, sabe? E eu sei estimular essas coisas, eu pratico, mesmo que eu não goste. Eu faço coisas que vão me fazer bem. E eu me alimento bem, eu não sou radical, porque eu acho que o radicalismo também não serve para nada, sabe? Eu gosto de tomar vinho, eu vou tomar vinho, só que eu não vou tomar um monte de vinho, eu vou tomar um pouco de vinho, porque eu gosto de tomar vinho. Eu não vou parar de tomar vinho, porque por motivo nenhum, né? Não precisa. Eu posso fazer de uma forma que cabe para mim, é porque é pessoal, né? Sim, o que pode para cada um, o que não pode. Então, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai... Se você é uma pessoa que anda com o olho bem aberto, e a gente vai percebendo, né? Isso aí, o que faz bem. Quais são os sentimentos também que a gente deve ter e que a gente não deve estimular dentro da gente, né? Tem algumas coisas que são espontâneas, que às vezes acontecem, porque nós somos uns bichos muito complexos, né? Mas eles não te fazem bem. A primeira pessoa que vai sofrer com aquilo é você, né? Você tem inveja do outro. Inveja é um negócio que come a gente. Come. Vai comendo você por dentro. Se você for ver bem, você não sente inveja do rei Hirohito do Japão, né? Você sente inveja de alguém que pode ser, que está perto de você, da tua vizinha, da tua amiga, daquele sujeito que joga no teu time, pessoas que você poderia ser, que você acha... rede social piorou, né? Porque as pessoas ficam olhando aquilo ali, nossa, fulano, pô, aí dá um sentimento... O Instagram, ele deixou todo mundo... Por comparação com aquelas pessoas perfeitas do Instagram, todo mundo fazendo uma ginástica impossível, uma yoga transcendental, todo mundo só tem práticas saudáveis. Só mostra coisa boa, né? Só mostra coisa boa. Só tem as pessoas tão lindas, maravilhosas, com aquele filtro todo, né? Também. E elas são muito felizes, elas têm 1 milhão de amigos, tudo aquilo. Então, aquilo transforma a gente é inevitável que você se sinta diminuído, porque é inalcançável. Eu não vou conseguir nunca ser tão incrível quanto aquela outra pessoa, né? Então, você conseguir lidar com esses sentimentos que são muito nocivos, que deixa a gente doente, inclusive. Mas falando isso tudo que você está falando, uma das coisas que é certamente bom para o nosso espírito é rir, né? Que é alegria, é você poder rir. E você fez uma live com a Narcisa, que foi uma coisa... Você deve estar ouvindo disso até hoje, que foi uma coisa assim... Toda hora. Eu fui assistir ontem de novo, eu adoro rir, então assim, isso traz... Cara, já tinha 500 mil, 600 mil visualizações lá no Instagram, então eu falei, cara, é muito engraçado. Porque aquilo ali... Você depois ficou vendo, você ficou surpreso. Acho que você nem chegou a ver, né? Porque quando ela estava... Aquela que aconteceu... Não, mas... As pessoas me mandaram todos os memes que fizeram, todo Fala mundo da Catarina, fala da Catarina. Todos os trechos que viraram, né, que viralizaram, todos os trechos eu recebi 100 vezes. Então, cada vez eu olhava de novo aquele negócio e tudo. Mas eu acho graça, e a própria Narcisa... A Narcisa acha graça também, ela não está nem aí. O que ela vai fazer? Né? Ela é daquele jeito, ela está conformada consigo mesmo, e ela é do bem, não está fazendo mal para ninguém. Não, né? Então, não é demais. ela é minha vizinha, eu gosto dela.
Aliás, todo mundo pedindo para trazer ela aqui, cara. Todo mundo pede para trazer ela aqui, porque ela falou assim, nossa, essa mulher, vocês vão chorar. Ela é muito divertida, Narcisa. Ela é muito... Estão escutando ou não? Ela caiu, você não, você tá no ar. Tá, eu tô no ar esperando a Maitê que vai voltar. Conta da Catarina. E você tem que entrar na brincadeira. Tem gente que ela pede para fazer live com ela e tal, e as pessoas dizem não, porque acham que vai ser desmoralizante e tudo. Mas sabe... Pelo amor de Deus. Por que não? Né? Nossa Senhora. Eu posso não fazer uma live porque eu estou sem tempo, porque agora eu estou querendo ficar mais recolhida por algum motivo, mas não por isso. Não por isso, né? As pessoas são como elas são, e quanto mais diversa, né? Eu gosto de falar com todo tipo de gente. Por que não? Por que não? Né? A vida da gente fica muito mais rica. Se você fala só com gente que é parecida com você, a tua ou que vida tem mais fica seguidores, monótona. ou que tem mais seguidores, ou que não sei o quê. Ou que tem mais seguidores, ou que... Outro dia eu fiz uma live com um neurocientista. Não entendi por que ele me chamou. Eu vi falei, assisti. bom, você assistiu? Eu assisti todo. Eu não sou versada no assunto dele, mas sei lá, né? Vai ver que ele... Vamos ver o que sai. Falei que sim. E foi tão interessante. Eu aprendi tanto. E foi tão boa a live, sabe? Bem interessante. Eu tinha o que dizer, porque eu também tenho um cérebro, né? E ele trata disso. E ele tinha tantas informações assim pertinentes, tantas informações que ajudam toda a gente, sabe? Eu estava muito preocupada com... Por exemplo, eu falei para ele que falei, ai, Leandro, eu agora estou lendo tão lentamente, as coisas voam, eu começo a ler e parece que a minha cabeça, eu não consigo me concentrar como eu me concentrava outrora, e eu estou preocupada com isso. E ele falou assim, mas por que você tem que ler rápido? Eu falei, bom, não sei exatamente. Ele falou assim, por que você não lê no seu tempo mesmo? Não é para ser prazeroso? Falar do seu tempo. Mas se eu fosse um editor de livro, que eu precisasse ler 60 livros, mas eu não preciso, porque eu não leio no meu tempo. Leia no seu tempo, né? Aí falamos sobre diversos assuntos que têm a ver com o mundo digital, como que o cérebro reage a todas essas coisas, enfim... Mas é que você, às vezes, você se diminui, porque não é possível. Você acha que você não é uma pessoa interessante para falar disso. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que é muito mais rico, eu acho, quando uma pessoa que nem ele, um neuro, vai fazer com uma pessoa igual você, porque senão fica aquela coisa das pessoas falando muito tecnicamente o que é, e você é uma pessoa que teve que lidar com muitas coisas na vida, entendeu? Uma vida de sucesso, fama, e sai, e volta, Foi muito maravilhosa. Ele é um neurocientista, Leandro, como é que é o sobrenome dele? Eu esqueci. Mas vale a pena dar uma olhada lá. Ele fala se a gente exercita um lado do cérebro, aquele lado fica disponível quando você precisa. Tudo é exercício. Tudo é exercício. Eu trabalhei com a irmã da Cacilda Becker, gente, está vendo como minha cabeça está ruim? Precisava dela agora, Cleide Iacones. A Cleide Iacones foi embora também. Oi, Cleide! E ela falava assim, ela trabalhava num núcleo da novela em que as pessoas não decoravam o texto. E ela ficava muito irritada com aquilo, porque ela decorava de todo mundo. Ela sabia o texto, ela tinha mais idade do que todo mundo. Ela tinha, sei lá, nessa novela especificamente, eu trabalhei 2 vezes com ela. Uma, ela tinha 93 anos. Ela fazia mãe da Fernanda Montenegro. E na outra, ela tinha mais ou menos uns 87, assim, sabe? Só que ela sabia o texto de todo mundo e o dela. E ficava chateada de ter que ficar esperando as pessoas que não tinham decorado adequadamente, né? E ela falou, Maitê, você acha que é porque eu tenho um dom, porque eu sou porque eu tenho uma facilidade? Eu não tenho facilidade, mas todos os dias, eu moro no interior de São Paulo,
Todos os dias, quando eu vou para o meu pomar, para cuidar do meu pomar, para podar as coisas, eu vou decorando um texto. Um trecho do jornal, um poema, alguma coisa. Ela decorava todos os dias alguma coisa. Ela falou assim, esse é meu instrumento de trabalho. Eu preciso que ele esteja ativo, exercitando, vivo. Quando eu precisar recrutar aquilo, ele está ali para mim. Então, ela foi até os 95 anos de idade fazendo novela e com texto na ponta da língua. Caramba. Porque ela exercitava. Que é o que funciona para cada pessoa, né? Funciona para cada pessoa. Tem um rapper, o Jay-Z, que é casado com a Beyoncé, né? Que todo mundo conhece e tal, mas eu acompanho ele desde novo. Comprei o primeiro CD dele em 96. Ele é um dos poucos caras que ele não escreve as letras dele. E são letras enormes. Então, os depoimentos dos caras que trabalhavam com ele, eles ficavam olhando na hora da gravação, o cara tá lá escrevendo, daqui a pouco ele ficava assim, com a boca, e ele fazia versos de 5 minutos, e o cara, você tinha isso pré-escrito? Ele falou, não, eu comecei a me ver agora. Porque o exercício da mente do cara, todas as músicas dele, de mais de 12 álbuns, são todos na cabeça dele, o cara faz na cabeça. Como é que pode isso? Não tem como você escrever um livro quase na cabeça. Antes da escrita existir, as pessoas guardavam na cabeça. Homero, né, antes de Cristo, no século V, VI antes de Cristo, tudo aquilo que sobrou que existe ainda em termos de literatura, aquilo lá foi passado verbalmente, por isso que era rimado, porque é mais fácil de decorar. É isso mesmo. O Alcorão, que foi escrito por Maomé, o Maomé era analfabeto. Tudo aquilo veio da cabeça dele, também é rimado e é cantado, na verdade. É cantado porque através da canção fica mais fácil de decorar. Ele não sabia ler. Ele se casou com uma mulher mais velha que ele, que ela sim era alfabetizada. Então aquilo foi sendo escrito por conta dela, mas ele mesmo sabia tudo de cor. Que coisa incrível, né? Maite, você está falando disso tudo, e como é que veio a ideia para você? Porque, lógico, na pandemia eu ouvi você falando que você começou a usar mais o Instagram e tal, e eu estava reparando nos seus posts todos que você está sempre fazendo um post falando sobre uma mulher histórica e você conta ali a história dela inteira e são coisas assim que, nossa, nunca ninguém imaginou você fazendo aquilo ali. Como é que veio essa ideia para você? E me explica um pouquinho para quem não sei, eu comecei a fazer... eu achei que seria interessante contar a história de mulheres pioneiras. Isso. Quem foi a primeira pilota? Quem foi a primeira enfermeira que fez diferença e que fez com que aquela profissão virasse, de fato, fosse considerada não uma coisa para mulheres da sociedade cuidar de gente durante a guerra, mas sim uma profissão séria, né, que precisava de estudo. Quem foram as grandes cientistas? Quem foram as grandes escritoras quando ninguém escrevia, quando as mulheres mal nem saíam de casa para poder ter um mundo, um universo para contar? Quem foram todas? A primeira pirata, as grandes aventureiras que foram para o mundo árabe. Imagine, há 150 anos atrás, a mulher ir sozinha ali naqueles lugares onde nenhum ocidental tinha pisado. Então, eu achei que seria interessante, sabe, falar dessas mulheres, que seria... Porque o feminismo, as pessoas levantam a bandeira, mas às vezes elas não sabem muito, né? Quem foram as precursoras? Quem é que chegou primeiro e abriu o caminho para a gente passar, né? Então, eu conto dessas mulheres, as que lutaram pelo voto feminino, as ativistas, as da política, as historiadoras, em todas as áreas tem mulheres incríveis, de quem ninguém... não estão nos livros, as pessoas não sabem essas histórias. São muito pouco faladas, porque a história foi escrita por homens. Então, se a história tivesse sido escrita por mulheres, teria talvez um outro olhar, né? Mas a história foi escrita por homens, os escritores eram homens, na sua maioria. Então, não houve nem registro dessas mulheres.
Então, eu faço uma pesquisa para encontrar essas pessoas e boto lá. Não é nem o que mais faz sucesso no meu Instagram, mas tem um público fiel, sabe? Com certeza. Deve ter gente ali que deve pegar aquilo ali e usar como referência e ir atrás da informação, né? De procurar, de ler mais. Porque eu conto historinhas assim de 2 minutos e meio, 2 minutos, algumas são mais curtas, outras não. É um pequeno resumo, né? Uma coisa adequada ao Instagram. Depois eles vão parar lá no meu canal de YouTube. Mas são histórias fantásticas, são mulheres extraordinárias, sabe? Hoje tem uma princesa, Maria Bonaparte, que ela foi sobrinha do Napoleão. E ela virou amiga do Freud. Primeiro, ela era frígida sexualmente. Ela se casou com um rei, ela virou Maria da Grécia, ela se casou com um príncipe, eles tiveram um casamento ruim, com traições de ambos os lados e tal, e era ruim também, porque ela não tinha prazer, ela era obrigada, como uma das funções da princesa é gerar filhos, e era uma tormenta para ela. Então ela primeiro achou que era uma coisa mecânica, fisiológica, escreveu um livro, depois ela conheceu o Freud, e começou a se tratar com Freud, e entendeu os motivos psicológicos, porque ela entendeu que ela, uma vez, quando ela era criança, ela estava se masturbando e uma babá, uma cuidadora, foi terrível com ela. Disse que ela ia morrer daquilo, que aquilo causava doenças, que aquilo... todas aquelas ameaças, né, terríveis. E ela, então, decidiu que ela ia tirar aquilo da vida dela, o prazer, tudo que... Ela ficou tão culpada coisa, né? De ter feito uma coisa tão horrível, né? Criancinha, ela ficou tão traumatizada que ela nunca mais conseguiu. E aí, ela trabalhando com o Freud, ela foi se consertando e tal, escreveu sobre isso e falou dessa questão numa época em que era muito mais tabu do que hoje, né? Não, imagine só, uma rainha, uma princesa falar desse assunto abertamente, contar dos seus problemas, né? Então, ela está lá no meu Instagram hoje. Maria Bonaparte foi a princesa que usou do poder e influência que tinha para disseminar a psicanálise. Aí é que eu falo a tua aspas, né, responsabilidade, mas assim, o Instagram, quando você é usado para isso, para você, né, porque causa um impacto maior do que ter ali um historiador escrevendo, aí vem a Maitê falando sobre, a pessoa que é ali tua seguidora fala, caramba, eu nunca soube dessa história, e vai atrás e tal. É muito interessante isso, é muito legal. Eu faço isso e faço outras coisas no meu Instagram. Sim, mas o que você falou que era o mais interessante do Instagram? O que era que você falou que faz mais sucesso? O que é? Eu não sei, as pessoas gostam de galhofa, mas eu, sei lá, outro dia eu fiz uma paródia da Ana Maria Braga, que tem uma hora que ela está falando, ela está dando um conselho. É um áudio dela, que ela está dando conselho, e que ela diz assim, quando nada estiver dando certo e tal, você hidrata bem os seus cabelos, toma bastante água, ela vai falar álcool, mas ela se corta e fala água, entendeu? Então eu fiz uma paródia que eu faço assim, que eu estou lá assim, com aquela cara de que nada está dando certo, e aí eu tô com uma garrafa de uísque na mão, e quando ela fala álcool, assim, e aí ela fala água, eu boto água, entendeu? É uma bobagem. Mas é o que hoje prende a atenção de todo mundo, não tem jeito. Hidrate o seu cabelo e beba bastante água, tá? Porque nem tudo merece a sua atenção. Aí, então, de vez em quando eu faço essas bobagens também. Você sabe que essa live sua com a Narcisa vai ter um monte disso, né? Vai ter meme que vão tirar, porque o pessoal só fala da parte que ela falou, Catarina, e falou da, como é que foi, do Tarcísio Meira, mas quando você assiste tudo, tiveram outras que foram tão engraçadas quanto, se você for olhar tudo. Teve uma que você falou do cachorrinho que atropelou, aí ela, morreu, aí você, não...
Não morreu. Não morreu. Mas ela nem se ligou, ela se ligou depois. Não, ela nem pensa, ela fala antes de pensar, né? Aí ela pegava o mate, botava na boca e bebia. Era muito engraçada, cara. Porque ela faz propaganda daquelas Eu coisas. sei. Então, ela bota aquelas coisas. Você está no quadro com ela tem que te perguntar se você quer fazer propaganda daquilo, porque a minha cara está lá também, né? Ela faz da sandália, demais, ela faz do mate, leão. E, olha, é uma coisa... Ela é muito engraçada, muito engraçada. Agora, vem cá, tem algum livro... Você falou, você escreveu vários livros. Tem algum livro que você está preparando agora, ou acabou de lançar agora, ou tem alguma coisa vindo? Eu faço uma peça que se chama O Pior de Mim, que tem a ver com essa coisa disso que a gente estava falando, que o Instagram é a perfeição, né? Aquelas pessoas são todas perfeitas e que a gente se sente muito diminuído quando fica passeando ali pelo Instagram e que os reality shows não são melhores do que isso, porque aquelas pessoas sabem que tem 20 câmeras em volta deles. Eles escolheram uma persona. Sim. Aquilo não é pessoa de verdade, né? Então, quando a gente olha aquilo tudo, a gente se sente mal. Eu falei, porque eu acho que nós estamos... que seria bom, talvez eu pudesse escrever uma peça onde eu revelasse o que não deu certo. Onde que eu me frustrei? Onde que eu escorreguei na casca de banana? Onde que eu errei terrivelmente? E o que eu não via naquele momento, que eu vejo agora? Por que eu não via? Né? Porque a gente não vê, a gente erra, porque a gente não sabe. Se eu soubesse hoje, se eu soubesse aos 20 anos o que eu sei hoje, seria uma maravilha, né? Mas eu não sabia. Então a gente comete muitos erros. E eu achei que podia escrever uma peça que fosse assim. A peça se chama O Pior de Mim. Aí minha editora me pediu para transformar O Pior de Mim em peça. Eu estou fazendo ainda. De vez em quando eu faço ela... eu vou fazer ela em Belo Horizonte agora. Talvez eu faça em Fortaleza. Agora já está meio que abrindo, então vou fazer talvez com plateia. Que ela começou por Zoom também online, né? Exatamente, eu fiz a versão digital e agora vai ter uma versão teatro de verdade, né? Legal. Com esse mesmo texto e tal, mas vai ser outra peça, porque vai ser uma peça que tem corpo, né? O digital era tudo aqui. Quando a minha besta rompeu para fora, ela se voltou para tudo que é meio falso. Elas querem uma versão ampliada do Pior de Mim, que seja livro. Eu estou vendo se eu quero ou não quero fazer isso, ou se eu estou estudando aqui, estou trabalhando bastante, inclusive, nisso, e está dando uma trabalheira danada, mas eu não sei se eu quero transformar isso em livro, não sei se eu quero fazer ficar maior. Mas estou trabalhando, né? Vai acabar fazendo. Só vou saber depois de trabalhar bastante e escolher o material e escrever. Aí, porque a gente escrever é um negócio muito... Você pode escrever e não mostrar para ninguém, né? Como já me aconteceu 1000 vezes. Então, tem isso, não é como interpretar. Interpretar, você está lá no palco, tem a plateia ali na frente, se fizer tudo errado, eles vão ver, né? Não tem jeito, não tem saída. O Zico, quando joga ali no negócio... Não tem jeito, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Daquele jeito, naquele dia, ele vai ser vaiado, vai ter... Né? No caso do teu pai, pouca vaia, né? Porque ele errava muito pouco. Mas né? É assim, é ao vivo, é de verdade. Então, mas a escrita a gente pode... A gente pode vai acabar fazendo, não mostrar. Quando voltar, começar a voltar ao normal, se Deus quiser, vai começar, de repente, a fazer. Eu ia falar, assim, a tua carreira, de tantas coisas que você fez, a gente podia fazer um outro programa inteiro, né? Outros 2 programas só disso. Agora, eu tenho uma memória afetiva, né? Aquela coisa muito especial para mim, porque Salvador da Pátria eu assistia direto, né? Eu era apaixonado pela professorinha lá, como todo mundo, Sassá Mutema e tudo. E agora, vou assistir agora no Viva, porque eu sou de uma época, né? Da Tieta, da Roque Santeiro, do Gata Comeu, aquelas novelas maravilhosas daquela época, mas você em Salvador da Pátria é tão legal ver aquela novela de novo, porque até a produção ela é completamente diferente, né? Do mundo de hoje e tal, parece uma coisa mais
mais assim, não sei se é crua não, mas simples, sei lá. Era mais simples, eu acho. A tecnologia era muito menos elaborada. A gente não tinha o Projac, né? Não tinha um estúdio com as cenas externas todas construídas, aquilo tudo, aquelas cidades cenográficas construídas, né? Para colocar a câmera nos lugares certos, com uma iluminação adequada. A gente viajava, a gente ia para São José do Rio Preto, ficava longe pra caramba. Por que a gente ia para lá? Porque lá tinha laranjais, a gente precisava dos laranjais, e aí a gente viajava para não sei onde, viajava aqui para Volta Redonda também. Ficava aquela equipe inteira, né? Ficava assim 15 dias em Volta Redonda, pensa só. A gente 15 dias num hotel, sem ter o que fazer. A gente gravava durante o dia e depois de noite ficava aquele bando de ator ali falando bobagem. Era Zé Vilker, Celso Tirré. Só fera, né? Nossa Senhora, tanta gente, meu Deus do céu. Luiz Gustavo. Francisco Coco, Bete Faria, tinha a Lúcia Veríssimo, tinha muita gente. Suzana Vieira assim. Também, né? Suzana Vieira estava, não estava? A Suzana também. E a gente viajava para fazer. Era outro tempo, a novela tinha outro. E era uma novela muito importante, porque ela era uma novela era sobre um analfabeto que se sofisticava. Primeiro ele aprendia com a professorinha, que era eu, ele aprendia a ler e escrever. Aí, a partir da educação, ele foi se sofisticando, chamam ele para ser político e na política ele se corrompe. Então ele é um homem simples do povo que é corrompido pelo poder, olha só. Nem um pouquinho parecido com... Olha a história. Qualquer semelhança, então, como é que é? Pura coincidência. É mera coincidência. Então, mas anterior a tudo. Foi uma novela do Lauro César Muniz. Ele estava contando, era uma novela de ficção. Né? Não tinha... Ele criou aquilo tudo. E maravilhosa, né? Com o Lima Duarte, que, nossa senhora, né? Vai com o Bodão pra aula que amanhã eu vejo você. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu vi vocês fazendo uma declaração, ele fazendo uma declaração para você no Instagram, aí você respondeu. Foi um momento bonito, foi legal demais ver aquilo ali. A gente se ama. Aquela novela, apesar de todo mundo falar de Dona Beija, mas assim, Salvador da Pátria, para você foi assim o principal personagem, mais assim, com mais repercussão ou não? Ou você acha que o Dona Beija ainda... Porque aquilo ali era Globo, né? Teve um momento de muita repercussão, né? De tudo, porque quando eu cheguei, acho que só tinha eu, assim, chegando, né? Que fez aquele... Não tinha tanta gente, acho que querendo ser ator, eu não sei o que era. Foi uma atrás da outra, né? De um sucesso atrás do outro. Guerra do Sexo foi muito bem sucedido. É verdade. Salvador da Pátria foi uma maravilha. Mas eu acho que Salvador da Pátria foi uma maravilha porque o Lima era extraordinário e tinha todo aquele elenco maravilhoso. Mário Lago, lembra? Mário Lago, claro, do Mário Lago, nossa. Era uma gente, uns atores assim maravilhosos, né? Uma história maravilhosa, muita cena externa, sabe? Que é uma coisa agradável de olhar também, né? Você dá um respiro vendo cena externa. Eu adoro ver muita cena externa. Então eu não sei o que foi melhor, assim, não sei. Eu adoro ver essas novelas antigas, é uma coisa muito assim, traz uma memória, né, uma lembrança de tempos maravilhosos daquela época, é muito legal. Maitê, assim, nessa pandemia, apesar de uma pandemia demorar 1 ano e meio, aconteceu muita coisa nesse tempo. Quer dizer, acontece 1 ano e meio, obviamente, né? Em 2 anos acontece muita coisa. Só que foi meio, assim, para você, é engraçado que, assim, eu estava vendo, você teve
aquele problema todo com a Regina Duarte que aconteceu, e aí foi tal, não sei o quê. Aí todo o lado político, que você também se engajou muito ali politicamente e tal. Aí você teve uma neta. No meio dessa pandemia, você teve neta. Depois o teu Instagram começou, né? Você bombando o Instagram, fazendo coisa. Você teve essa peça online que você começou a fazer. Eu escrevi e fiz, né? Escreveu e fez. Eu escrevi e fiz, e foi bem a peça. Assim, das peças digitais, a minha foi das que foi... mesmo? Mais público, Foi visto por muita gente. Não, é engraçado. Ela virou um sucesso digital. Então, isso também dava trabalho, porque eu, não satisfeita em fazer, eu fui fazer primeiro no teatro, a peça. Mas o teatro vazio, que é uma coisa esquisitíssima, fazer uma peça no teatro vazio. Depois, quando a pandemia começou a recrudescer mesmo, eu falei, eu acho que eu não quero vir aqui, porque eu tenho que pegar um Uber, eu tenho que vir aqui, tem 4 câmeras, tem essas pessoas que estão operando as câmeras, tinha um menino que ficava do meu lado, uma câmera que ficava móvel, que ficava comigo ali. Eu comecei a ficar com medo, porque como a Maria ia ter neném, eu não podia pegar, eu não podia passar para ela, porque ela estava grávida, então, eu não podia ser transmissor, né? Porque depois nasceu o neném, eu não podia mesmo. Então, eu resolvi que eu ia fazer em casa, achei que ia ser mais fácil em casa. Foi muito mais complicado para fazer. Que você é a tua diretora dentro de casa, né? Não tem jeito. Não, porque o meu diretor sempre esteve nas Alagoas. Ele foi para lá, me dirigiu de longe. Ele era asmático, ele ficou lá numa prainha e foi uma complicação assim que você não faz nem ideia, não dá nem para começar a contar. Eu imagino. E aí, quando a gente mudou para dentro de casa, mudou tudo, porque eu tinha uns espelhos de cenário, agora eu não tinha mais espelho, agora eu tinha minha casa, também não queria mostrar a casa toda, porque eu tenho que ter uma privacidade, em algum lugar eu tenho que ter uma vida privada, né? Então eu fui, mas ao mesmo tempo a gente queria andar, queria ter movimento, então, enfim, só que quando se movia, tem as paredes, a conexão caía, então eu precisei de profissionais, eu gastei mais dinheiro para pagar as pessoas do que eu imaginei que eu fosse... Para a gente fazer um negócio tão simples aqui, às vezes dá problema, a gente fica igual um doido, imagina uma peça, nossa. Nossa, teve dia que tinha 8 pessoas aqui dentro da minha casa, eu tudo aberto para todo mundo de máscara, eu morrendo de medo, enfim. Mas fiz, né? Porque eu sou teimosa. Eu falo assim, não, agora eu vou até a gente ter um... Por isso que eu acho que você vai fazer. Por isso que eu acho que você vai acabar fazendo o negócio lá que você... Olha, Júlia, alguma coisa vai sair. Eu não sei se é o que a editora quer, mas alguma coisa vai sair. Vai. Mas então, acabei fazendo. E agora vamos fazer uma outra versão. Aí vamos ver como é que vai ser. Estou trabalhando ainda. E a netinha nascer na pandemia, você viu? Eu tive 2 sobrinhos agora na pandemia. Meus 2 irmãos tiveram um filho, uma filha e um filho. E a gente ficou também, essa pandemia foi bom para fazer neném, Foi bom para fazer neném, todo mundo em casa. Mas vem cá, peraí, a última coisa que eu ia falar que é o seguinte, assim, você falou o negócio que você escreve, nem tudo você publica. Só que aí você fez um post agora há pouco tempo dizendo que tem um lado seu selvagem. Eu não sei se eu posso falar ou não, porque saiu a notícia de Adriana Calcanhoto, de você e tal, então eu não sabia se eu podia falar ou não. Senão, se você puder, você me corta que eu ia. Agora, saiu e você botou ali um post falando que quando as suas intimidades são expostas, você joga no lixo ou você... Eu fiz um poema. Você fez um poema. Tá escrito lá no poema. Aí as pessoas podem ir lá ver. Vamos lá olhar o poema e quem sabe, né? Responde alguma pergunta. Sei lá, né? Falar disso nem pensar, né? Não, mas que também não sei, sabe? Eu acho que as pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei, né? Às vezes é bom abrir uma frente nova. Mas é legal, no mundo de hoje é tão legal que as pessoas incentivam, né? Torcem, é legal. Eu não sei se as pessoas incentivam, porque talvez elas não saibam exatamente que tipo de... como é que é a relação, e eu acho que não é, né? Não é hora de falar, porque
porque não é a hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente tem que ficar preservadas, né? É verdade. Quando as coisas ficarem claras, assim, que a gente puder falar, será falado, não tem por que não, né? Mas, por enquanto, acho que não está na hora. Tá certo. Vamos falar da netinha. Você está aproveitando muito a netinha, está apaixonado pela netinha. Como é que tá? Eu estou apaixonada por ela porque é muito legal você ver uma pessoa, assim, vendo tudo pela primeira vez, sabe? É muito incrível. Ela olha para fora da minha janela e vê o mar. E aí tem barco no mar. Aí, às vezes, não tem barco no mar. Aí ela tem coisas acontecendo, tem um movimento, tudo. Ela está vendo pela primeira vez, ela não sabe o que é aquilo. Né? E quando você aponta, ela não sabe exatamente para onde que você está apontando. E eu fico olhando aquilo, é tão maravilhoso, sabe? Ver. Eu agora estou botando música clássica para ela, porque ela adora música, adora. Então, outro dia eu botei Mozart para ela, para ver se ela gosta de Mozart, entendeu? E ela acha que ela não quer ouvir a Anitta, não? Porque às vezes eu boto rock and roll para ela. Quando eu boto rock and roll, ela fica assim, né? Fazendo assim, e eu danço, e aí ela dança também, a gente fica dançando. Ela dança lá do jeito dela, que ela agora começou, tem 2 dias que ela sabe andar. Ela só sabe andar há 2 dias. Que legal. Então agora ela dança, e quando ela não consegue dançar, ela senta e dança com as mãos assim. Mas agora, hoje ela estava dançando com Mozart. Nossa Senhora, conseguiu. Quantos anos tem sua filha? A minha filha tem 30. Então você está passando agora pelo que os meus pais passaram com a gente está agora, eles estão com 9 netos, né? São 3 meus, 3 dos meus 2. Nossa, que Só delícia. que quando nasceu o primeiro, pô, pensa bem, eles não tinham um filho, né? Há mais de 30 anos, né? 30 anos, sei lá, poucos anos. Então, quando vê um bebê ali do lado, por mais que seja, eles são avós, mas é aquela sensação de novo de, né? Você deve ter passado por isso, parece ser pai e mãe, mas... É muito gostoso ter um bebê. É muito gostoso, demais da conta ter um bebê em casa. Você fica... traz da gente, assim, aflora o melhor da gente, aflora, sabe? Vem. Você quer dar o teu melhor para aquela coisa. Tô falando, é por isso que você tá assim. Para que ela também possa, né? Para que ela seja também uma grande pessoa. Outro dia eu estava ouvindo aquela música, como é que é? Forever Young. Forever Young, do Bob Dylan. Nossa, eu ouvia o Forever Young e chorava. Porque eu pensava eu sozinha em casa, ouvindo a Joan Baez cantar Forever Young e aos prantos. Porque eu pensava que eu queria cantar aquilo para a Manuela, sabe? Eu vou cantar para a Manuela, eu vou aprender a cantar essa música, eu vou cantar para ela. Tá vendo? Já descobri, por fim, no fim das contas, eu descobri por que você tá tão bonita. Não é o vinho, é a Manuela. Manuela, seus olhos estão brilhando, você tá muito mais bonita. Maitê, que bom, adorei, muito legal. Claro que eu quero que você um dia venha aqui no meu estúdio, né, para você dar a honra de participar aqui dentro, da gente tomar... Aí a gente pode tomar um vinho aqui dentro, fazer um programa. Oba! Mas enquanto isso, eu queria te agradecer muito. Parabéns pelo seu trabalho de sempre. Você está cada vez mais bonita e está fazendo um trabalho tão legal que inspira as pessoas aí, né? No Instagram, em outros lugares. Então, muito legal. Parabéns. E obrigado de novo por você estar aqui, tá? Tá bom, Júnior. Um beijo grande para você. Muito obrigada pelo convite. Adorei a nossa conversa. Dá um beijo em Papi. Tá eu bom. também amo ele, tá? Um dia a gente volta no Clube Med, pra gente aproveitar de novo lá e dançar. Isso a gente devia fazer mesmo. Não sei se tá tão delicioso quanto era, mas a gente faz ficar bom, né? Com os netinhos vai ser sempre bom. Com os netinhos... É verdade. Beijo, querido. Beijo. Beijo. Obrigado. Tchau, querido.